Olá, Irmandade Literária, estou mais uma vez aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Mais uma vez aqui eu vim agradecer, muito obrigado mesmo aos 496, 98 inscritos e inscritas. Uau, estamos chegando aqui na minha primeira meta de 500 inscritos, tá? Assim que o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando o livro do Como uma Carta Estela Maris para toda parte do Brasil. Quero aqui pedir perdão, estou um pouquinho atrasado, eu sei, com alguns projetos, mas é que eu estou tão vidrado, tão fanático com Tolstói, né, os contos de Tolstói, que eu não consigo largar esse livro de jeito nenhum, né? Eu dei uma boa adiantada, né? Lembrando que agora os contos de Tolstói serão todo sábado às 3 horas da tarde, já tem vídeo gravado já de sábado já, tá bom? Lembrando, excepcionalmente esse vídeo hoje, né, que eu vou falar agora para vocês, que é as 48 leis do poder, que seria ontem domingo, mas o vídeo não ficou bom, e eu tô fazendo de novo aqui na segunda-feira, tá? E lembrando que também, toda quinta-feira também vai ter vídeo, as 48 leis do poder, tá? Continua o projeto. E na sexta-feira, tudo dando certo, eu também continuo com Ravensbrück, tá bom? E vem mais coisa por aí. Não esqueci do projeto que eu falei que eu fazia e vou fazer, que é projeto A Divina Comédia do Dante, né? Esses vídeos serão feitos externo, tem toda uma simbologia que eu vou explicar direitinho no momento certo, tá bom? Então é isso. Então vamos falar então sobre esse aqui esse aqui é de uma lei que eu achei mais perigosa que eu achei. Uma lei que tem 9 páginas assim, bastante, mas por causa dessas duas primeiras e meia páginas, duas páginas e meia, eu achei mais interessante. Não repito que esse aqui não é um livro totalmente controverso, totalmente politicamente correto, mas eu acho que todos nós devemos ler, porque infelizmente alguns seres humanos são selvagens, né? São capazes de tudo para destruir o ser humano, seu semelhante. Então vamos lá. Perdão. Esse primeiro aqui vai contar uma história de um sapateiro. Esse sapateiro, ele vai lá e mata um cliente dele. E ele vai para julgamento. Aí eles vão lá para o julgamento, né? Porque ele matou esse cliente dele. Aqui não se fala o motivo porque ele assassinou esse cliente dele. E ele vai para júri, né? Bom, chegando lá, vão lá fazer lá os júris lá e tal. Aí uma pessoa lá se levanta e fala assim: olha, se vocês matarem... E ele estava ameaçado, ia se executado à forca, né? Bom, se estou escutando um barulhinho é do meu vizinho aqui, tá, gente? Mas qualquer coisa aumenta o volume. Esse barulho que você está escutando de fundo. Bom, continuando aqui. Aí eu vou falar: olha, se você matar esse sapateiro à forca, né? Não estou aqui dizendo que ele não deve ser morto pelo que ele fez, mas ele é o único sapateiro da cidade. Quem é que vai consertar nossos sapatos? Quem é que vai resolver o nosso problema? Aí todo mundo pensou: pô, mas é verdade, hein? Mas como é que vai fazer? Ele vai ficar impune? E aí, olha que coisa interessante. Quando ele foi lá, foi dado o veredito, o juiz falou assim: mas ele cometeu um crime, como é que ele vai ficar impune? Não, manda um tealheiro ir no lugar dele, porque na cidade tem 2, então a gente pode dispensar um. Você entendeu o tamanho da covardia, da loucura do ser humano? Independente se tinha um sapateiro na cidade ou não, ele iria ir à júri popular, ele deveria ser morto por aquilo que ele fez. Ou ficasse preso pro resto da vida, ou pegasse 20 anos de cadeia. Opa, mas espera aí, né? Não é bem assim, né? Ele vai atrapalhar a minha vida, mesmo que ele cometeu um crime tão violento, mas ele é o único sapateiro da cidade. Manda uma pessoa inocente que não tem nada a ver com a história, e porque tem várias pessoas que fazem o mesmo trabalho, no caso 2, né, pode pensar e mandou na forca um inocente, que não tinha nada a ver com a história. Então aqui, não é apenas o que o Robert Greene diz aqui, que são os bodes expiatórios, a perversidade da humanidade, né? Eu tenho a lei, eu posso exercer a lei, mas quando essa pessoa comete algum crime tão
horroroso, peraí, isso pode me afetar, independente, né, se aquele cliente era pai de família ou mãe de família, quem fosse, e fosse morto, qual é o problema, né? Quem é que vai consertar o meu sapato? Quem é que vai resolver a minha vida? Então, é um lado bem cínico, bem perverso, bem cruel, bem maquiavélico, né? Você inocentar, né, um homem assassino e ir mandar para forca uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Que como na cidade tem muitos teleiros, né, que fazem esse trabalho, manda aquele ali, não tem nada a ver. A gente tem bastante e ele cobra a culpa do outro. Aí você pensa, e aquele homem que está sendo enforcado, inocente? Né? Como vai ficar aquela família? Como vai ficar os filhos? Né? Vendo pais indo para a forca por um crime que nem sabe o que aconteceu, que lá... Aí umas pessoas tiveram ideia, manda aquele outro lá. Mas nós temos ali telheiros, deixa eu conversar se esse aqui, deixa eu só pegar aqui, tem dois, telhadores, desculpa. Esses dois telhadores na cidade, que um deles seja enforcado no seu lugar. Telhadores. Você entendeu? A perversidade. Mandar a pessoa, como tem duas pessoas que fazem serviço de telhadores, manda um, e o sapateiro fica impune. Quer dizer, então, né? Então aí no caso, né? Ele vai se achar, então, como eu só tenho eu de sapateiro, eu posso matar, posso roubar, eu posso furtar, eu posso denegrir, porque não vai acontecer nada comigo, eu sou um sapateiro. Eles vão inocentar. E acabou acontecendo isso. Entendeu? Tem um outro caso aqui também, de um imperador chinês. A tradução não está certa, mas quem quiser corrigir aí nos comentários, fica à vontade. Cao Cao. Esse aqui é um daqueles imperadores antes da China ser unificada, antes da China ser o que é hoje. A China tinha várias, né, digamos assim, tribos, civilizações, depois que ela se unificou. Esse Cao Cao, ele era conhecido como um cara muito perverso, muito sanguinário, muito linha dura com o seu próprio exército. E tinha ali um comentário entre eles que esse imperador ele dava pouca ração, pouca comida para os seus soldados que iam para a guerra lutar para ele, e ele ficava com a maioria da comida. Enquanto ele estava lá bem no bem bom, tal, comendo e bebendo, os seus soldados tendo pouca comida e passando fome. E ele tinha muitos espiões ali e tal. E houve um burburinho, né, que poderia ter ali, né, uma revolta, né, um motim, porque enquanto lá o imperador estava comendo, lá bebendo à vontade, os soldados dele estavam na guerra lá morrendo e passando fome. Aí ele teve Cao Cao teve uma brilhante ideia de chamar um dos seus chefes, um dos seus líderes, e falar assim: olha, eu preciso da sua cabeça. Não entendi como você precisa da sua cabeça. Então, eu estou sendo ali, o meu reinado ali está correndo risco e eu preciso da sua cabeça. Exatamente, eu vou te matar, eu vou degolar a sua cabeça. Você vai ser de exemplo. Ele falou assim: não se preocupe, eu vou cuidar bem da sua família, vou cuidar bem dos seus filhos. Mas eu falei assim: mas o que tem a ver alguma coisa com a outra? Não. Eu estou tendo um motim, as pessoas estão querendo se rebelar contra mim e meus soldados, eu vou te matar, vou degolar a sua cabeça e vou te colocar como exemplo, porque aí as pessoas vão ter medo de mim. O homem, né, como obediente, inocente, né, do seu líder, né, acho que no fundo, quando ele acabou se aceitando, porque ele sabia que não tinha muita opção, porque mesmo que ele dissesse não, ele seria morto. Mas poderia morrer, mas como morreu, tipo assim, menos aceitado daquela forma que foi aceita, né? E esse homem acabou sendo morto, degolado. Este Cao Cao pegou a cabeça dele e expôs, mostrou para todos os seus soldados, para que os soldados temessem ele e ele não sofresse motim. Então ele usou um bom discípulo, um bom soldado, um bom chefe de guerra, né? Matou um homem inocente para usar de exemplo e para continuar
né, a sua perversidade, sua maldade, ainda está ali como imperador, comendo e bebendo à vontade, os seus soldados sendo aniquilados, mortos na guerra com pouco comida, e ainda por cima ele cortou, né, que geralmente se fala que come ração, então ele cortou ainda, além de ter matado esse soldado, ele cortou mais a comida, enquanto ele mais comia, menos soldado ele comia, ele literalmente, ele não honrava os seus soldados, né, ele era um imperador muito perverso, muito cruel. Usou ali um bode expiatório, usou um chefe, um homem inocente, para se manter no seu reinado, para se manter a sua crueldade, para manter seu egoísmo, sua mesquinharia. E morreu um homem inocente. Depois, tem um fato aqui bem interessante, que essa aqui que eu não sabia, né? Tinha ali, essa aqui na época de... Que interessante, na época de Maquiavel, né? Pera, deixa eu pegar o nome dele. Será que eu não escrevi o nome dele aqui, não? Aqui, ó. César Borgia. César Borgia. César Borgia. César Borgia. E César Borgia eu não sabia, né? Eu não sabia que Papa tinha filho. Ele era filho do Papa Alexandre. E na época a Itália também era meio dividida e tal. E uma certa cidade da Itália que chamava-se... Deixa eu pegar o nome dela direitinho aqui. Eu vou ter que pegar nosso amigo Google aqui para me ajudar. Acho que é Roma Magna. Pera aí. România. România? Romano. Roma Magna. Essa cidade é uma cidade que é assim, praticamente uma cidade muito sem lei. Esse César Borgia era um homem da alta patente ali, da alta sociedade, filho de quem ele era. Ele não poderia dar as caras. Só que a cidade estava fora da lei. Muito roubo, muitos saques, famílias de grandes padrões se matando entre si, não tinha polícia, não tinha ali uma disciplina, não tinha prisão, o negócio estava zoado mesmo, o negócio estava pegando fogo. E tinha um certo homem lá, muito cruel, muito vigoroso, chamado Ramiro Orco. Ramiro de Orco. Era um homem muito cruel, muito disciplinador, muito vigoroso. E esse César, ele elegia como general para botar ordem nessa cidade. Então ele começou a botar para quebrar. Foi atrás ali dos ladrões, saqueadores, as famílias estavam brigando entre si para ir destruindo a cidade. Então ele começou a botar disciplina. Só que até um certo ponto a população estava gostando do que ele estava fazendo. Só que num certo momento, 2 anos depois, ele começou a pesar a mão. E a população começou a ficar ressentida com ele. E o pessoal foi cobrar de César, né? Que foi César que elegeu ele. Inclusive, aqui tem um certo comentário de Maquiavel, né? Que Maquiavel elogia muito César, né? O príncipe, né? Como ele era um cara meio meticuloso, como ele era perverso, tipo assim, ele queria fazer as coisas, mas não com as suas mãos. Ele usava a sua autoridade para que outras pessoas faziam. Literalmente, eu fazia, digamos assim, o trabalho sujo eu deixo para outra pessoa, entendeu? Eu quero que aquele trabalho seja feito, mas não pela minha mão. Eu dou autoridade aqui para outra pessoa fazer, entendeu? Ele botou para quebrar esse Ramiro Orco, né? Começou a pesar a mão, a população começou a cobrar dele. Só que no fundo, ele queria que a cidade se botasse nos eixos, porque morte, saqueamento, o negócio estava uma loucura ali. Ele não poderia fazer aquilo porque ele era, né, até então o filho do Papa Alexandre, né, segundo essa lei, essa lei aqui do Robert Greene, né, Lei 26. Pois bem, passar tudo isso, as coisas foram planejando, o César manda prender o Ramiro, né? Ele vai preso e depois, no dia seguinte, numa época de Natal ali, no festival, ele é encontrado ali em praça pública com a cabeça decapitada. Moral da história. No fundo, César queria que aquilo acontecesse. Ele queria que Ramiro usasse a força, a perversidade com aqueles ladrões para botar ordem na cidade. Ele queria que aquele trabalho fosse feito, mas ele não queria que fosse com a mão dele, sendo o filho que ele era. Ele também poderia ser preso, exilado, morto, enfim. Para que eu vou usar a minha mão? Eu dou autoridade para que outras pessoas façam isso. Mas eu repito isso. Aonde está
A lei não está, infelizmente, onde está a lei não está a justiça. Porque a lei, ela existe para que a justiça possa ser feita. Mas não adianta eu criar uma lei, mas ela não se exercita para a justiça. Você entende? É como, por exemplo, no Brasil. Um exemplo, você vê, por exemplo, um pobre, não estou fazendo apologia à pobreza e nem a roubo, que rouba uma galinha, uma coisa, para ajudar seu filho ou sua filha, pega lá 6 ou 10 anos de cadeia, enquanto a pessoa mais abastada tem um bom advogado, quando mata, atropela, faz o que for, se ficar 6 meses, é muita coisa. Você está entendendo? Isso aqui, o que o Robert Greene fala, que eu não, é claro, gente, é uma lei, isso aqui é uma coisa que eu repito, é um livro muito, muito difícil, assim, tem umas coisas que, poxa, esse cara tá pesando a mão, né? Esse cara, né, não deveria falar uma coisa dessa. Mas, infelizmente, isso existe. Isso existe. Quantas vezes você vê alguma pessoa de uma certa liderança, por exemplo, usando uma pessoa para fazer aquilo que ela não quer fazer, mas, perdão, eu deixo ela fazer aquilo para que eu possa ficar como santinho ou como uma santinha, para que aquela pessoa faça um trabalho sujo. E eu me saio ali né, como o bom ou a boa samaritana. Você está entendendo? É o famoso bode expiatório, né? Eu gostaria de fazer uma coisa, mas não posso fazer. Não quero sujar minha mão, porque eu posso me queimar. Mas eu deixo uma pessoa, dou uma certa autoridade para a pessoa fazer aquilo, porque se caso ela fazer alguma coisa e ela decair, ela cai sozinha, e eu fico, né, como o bom e a boa da situação, né? Foi o caso aqui de César. Aqui a história vai aumentando mais, mas isso aqui é uma pequena resenha. Se eu falar tudo o que está acontecendo, que você não lê o livro. A intenção aqui é estimular a sua leitura, a atenção você refletir sobre essas leis que ele fala. Repito, não concordo com o que ele escreve aqui, não concordo com essas atitudes, mas não deixa, infelizmente, ser verdade. Eu falo, isso aqui é um amadurecimento, é um desbloqueamento de mente, que quanto mais você conhece o ser humano, mais ele tende a revelar. Seja em qualquer parte da sua vida, em qualquer situação da sua vida, né? Entendeu? Bom, espero que eu esteja aqui ajudado você neste vídeo. Quero agradecer por vocês terem assistido esse vídeo até o fim. Tá? Esta foi então a 26ª lei do Robert Greene, do meu projeto As 48 Leis do Poder, que chama-se Mantenha as Mãos Limpas. A 26ª lei. Mantenha as mãos limpas. Tem uma parte interessante que ele coloca aqui também. Mantenha essa aparência impecável, fazendo os outros de joguete e bode expiatório para disfarçar a sua participação, né? Já pensou aquela pessoa, por exemplo, quando ela quer derrubar outra? Isso acontece muito em trabalho, né? Será que não? Eu faço uma fofoquinha ali, eu ramo uma intriguinha ali, aí aquela pessoa se enfesa, vai lá em cima da outra e eu fico aqui quietinho na minha aqui, né? Uso aquela pessoa para fazer o que eu quero fazer, mas, né? Eu fico aqui como santo com a santa e nada acontece comigo. É o famoso bode expiatório. Eu faço um inferninho, uso uma intriga, a pessoa se ri, vai brigar contra outra e eu fico aqui. O caos, né? A briga, a discussão, a confusão, né? Gera tudo isso. Bom, mas enfim. Mais uma vez aqui, gente, o canal vem realmente crescendo, evoluindo, graças a muita participação de vocês. Muito obrigado aos 498 inscritos e inscritas. Deixe seu joinha também, o seu like, isso ajuda demais o canal a crescer, tá certo? E lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando um livro novinho, lacradinho, do Cormac McCarthy, Stella Maris, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Lembrando que agora, às 48 Leis do Poder, os vídeos serão sempre todas as quintas-feiras, tá bom? Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. E não se esqueçam jamais, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá.